professora Ivete está de volta, segunda parte do desenvolvimento emocional da criança, e a gente está falando da criança pequena. Como eu prometi, eu vou estar me baseando nas ideias do Winnicott, principalmente nesses dois livros, O Brincar e a Realidade e Os Processos de Maturação. São livros importantes para a base conceitual, né, de quem está interessado em entender como se forma o psiquismo da criança, como ela vai passando pelo processo de maturação emocional, como ela vai conquistando, né, o seu eu interno. Né? Quem foi o Winnicott? Nós consideramos Winnicott um psicanalista contemporâneo, mas ele tem fortes raízes na psicanálise, né, da qual ele aprendeu com Melanie Klein e com Freud. Né? Ele escreveu muitos trabalhos, ele teve um programa de rádio na BBC de Londres, que ele falava para as pessoas, para os profissionais de saúde, pais e mães. Então ele teve uma aproximação muito grande das pessoas, né, que se interessam com o desenvolvimento da criança. Tá? Winnicott também era formado em medicina, então ele tinha um olhar probiológico, né, e um olhar psicológico, fazendo com que nós aproveitamos suas ideias, porque o ser humano é indivisível. A gente só divide para fins didáticos, né, e é muito complicado a gente entender a criança como um todo. Né? E o que ele coloca para a gente conceitualmente para entender a criança? Né? Quando nasce um bebê, né, eu diria para vocês que o bebê, né, não sabe que ele é um ser, que ele existe. Né? Então ele vai passar a compreender, né, as coisas, e essa compreensão, entre aspas, daquilo que ele está vendo. Ele vê o que quando ele está no colo da mãe, né, ou de quem está cuidando? Ele vê o rosto. Né? Então ele está pensando que ele é isso que ele está vendo. Né? E nesse momento, com o equipamento que a criança nasce, porque tem muito ainda a desenvolver, ela vai pensar que ela é aquele rosto. E, portanto, então, nós devemos entender que esse ser humano, né, essa entidade, ela está vivendo um momento de uma espécie de extensão do corpo da mãe. E o Winnicott chama isso de dependência absoluta. Né? Como eu já expliquei em outras ocasiões para vocês, a importância da pessoa saber observar e saber olhar também está presente nessa relação da mãe, porque ela vai olhar o seu bebê e ela vai começar a entender o que ele está precisando, o que ele está sentindo, e ela vai procurar atender essas necessidades. Né? Enquanto isso, o crescimento vai ocorrendo, porque o bebê se alimenta, o bebê tem alguns tipos de estímulos, e gradativamente ele vai abandonando aquele estágio, né, de total dependência. Né? A segunda etapa do desenvolvimento desta relação, né, é chamada de dependência relativa. Né? Então, a criança já tem alguns comportamentos, algumas atitudes, e a mãe já não tem mais aquele olhar para a criança, onde tudo ela apresenta, onde tudo ela está oferecendo, porque é ela que está decodificando suas necessidades, tá? Então, vamos deixar aqui bem assinalado, né, esse momento onde a criança tem esses estados de dependência, porque à medida que ela vai, né, aprendendo, né, a pegar objetos ou a ter um contato maior com o mundo que a cerca, ela já está abandonando a dependência absoluta, né, ela está passando por um estágio emocional de fundamental importância. Ela está se separando da mãe. Toda separação, né, implica em perda. Como é que o bebê vai elaborar isso? Então, nossa meta agora é discutir um pouco esse momento de desenvolvimento da criança, como ele vai elaborar. Né? O Winnicott coloca para a gente
que é importante que a mãe perceba ou que a mãe desenvolva suas funções maternas, né? São 3 as funções maternas, né, que eu quero mostrar para vocês, né? Aqui estão: holding, handling e apresentação de objetos. O que é o holding? A gente não está traduzindo para o português, a gente conserva esse termo em inglês, né? Ele já ficou consagrado entre os profissionais, que holding é a sustentação. Holding é, né, aquele momento no qual a mãe segura o bebê no colo, né? E é onde ele tem, nesse momento, né, uma sensação de que algo existe e que algo que existe está fora dele, né? O handling é todo o apoio que a mãe dá, são os toques que ela dá, porque ela troca o bebê, ela dá banho no bebê, né? Ela faz tique-tique assim no rosto. Então são handling, são manejos, são manipulações e que são importantíssimos nessa relação. Eu diria para vocês que são tão importantes que isso dá qualidade de vida emocional na criança. Ela depende de ter esses contatos para ela perceber que existe alguém do lado de fora e que esse alguém está olhando por ela, que esse alguém está junto a ela. E quem não gosta disso, né, gente? Não é só o bebê. Nós gostamos disso, né? A terceira função materna é a função de apresentar o objeto, né? Porque a mãe vai, da hora da papinha, ela vai falar: olha, isso aqui é uma colher, isso aqui é o prato. Então, ela vai nomeando os objetos do mundo, ela vai apresentando o mundo para a criança e ela vai, né, descobrindo, né, um mundo fora dela, né? Então, vocês notem que passo a passo a criança vai descobrindo que existe algo fora dela, uma mãe que é aquela pessoa que está fora dela, ela não sabe que chama mãe, mas é a mãe que está fora dela, né? E que ela existe. E ela vai experimentar-se. Ao experimentar-se naquele item, né, de nomear, conceituar os objetos, a mãe também vai conceituando, porque ela vai dizendo: ah, você está com dorzinha de barriga, ah, agora você está com fome, né? Ela nomeia estados emocionais. Então, eu diria para vocês o quanto que é importante a pessoa que interage com a criança neste primeiro momento, né? Então, a presença dessa pessoa, como é importante para a criança perceber, né, que alguém está olhando por ela, né? Existe um outro autor, né, que é bem interessante, René Spitz. Ele fala que a criança está observando tudo isso, né? Ele trabalhou muito com John Bowlby, né? E juntos, né, eles fizeram, né, aprofundamento desta relação naquela época, quando as crianças perderam os pais na guerra. Eles puderam perceber que a ausência de uma pessoa, né, que possa apresentar o mundo, que possa dar o holding, que possa dar o handling, causavam extensos prejuízos no desenvolvimento emocional da criança, né? Então, esses prejuízos que a gente chama também de doença. Uma delas que ficou muito marcada é a depressão anaclítica, né? O bebê para de evoluir até fisicamente. O sofrimento emocional que a criança experimenta nesse período é muito grande. Então, uma pessoa presente com funções maternas traz benefícios para a saúde mental do bebê, traz benefícios para começar a formar o sujeito dentro dela, né? E eu queria deixar nesse vídeo marcado a importância da relação inicial, né? Onde a criança começa a perceber: opa, eu existo no mundo, né?
Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês, né, o que é que acontece à medida que a criança vai tendo essas descobertas.